Olá, gente. Eu sou Eric Abad, sou enfermeiro, sou mestre e doutorando em saúde coletiva aqui pela Universidade Federal da Bahia e também sou técnico do campo temático de saúde da população LGBT da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador. E hoje eu estou aqui com vocês nessa videoaula para a gente discutir um pouquinho sobre, enfim, o preenchimento, né, dos campos orientação sexual, identidade de gênero e nome social. Nós sabemos que esses campos foram incorporados, né, vêm sendo incorporados nos sistemas de informação, né, do SUS, em alguns instrumentos e formulários também internos das secretarias, sejam elas municipais ou estaduais, ou até em formulários dos próprios serviços, e algumas profissionais ainda têm dúvidas sobre esse preenchimento. Então, o objetivo da nossa videoaula de hoje é discutir esse preenchimento, pensar algumas condutas em relação a esse respeito e tentar qualificar tanto, enfim, né, a informação em saúde que a gente tem a partir desses formulários, dessas fichas, como também qualificar a nossa abordagem e o nosso cuidado em saúde a essas questões. Para a gente começar, eu gostaria de partir da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. É uma política que foi aprovada em 2011, né? A gente já tem mais de uma década de aprovação dessa política, e a gente começa, na política, a organizar esse processo de inclusão dessas categorias no nosso raciocínio de saúde, né? Nos nossos formulários, nos nossos instrumentos, inclusive a partir da marca que essa política tem. Qual é a marca, então, da política de saúde nacional de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais? Ela tem como marca o reconhecimento de que a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero incide na determinação social da saúde, no processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social. Aqui está exposta a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Então, observem, quando a política ela traz essa marca, ela possui essa marca, ela nos coloca duas questões aí de reflexão. A primeira é que ela insere orientação sexual orientação sexual e identidade de gênero como duas categorias que os profissionais de saúde precisam incorporar, precisam pensar sobre, precisam discutir, precisam compreender tão bem como a gente compreende outros quesitos, como idade, como raça, cor, como se possui ou não deficiência, como ocupação, enfim. E um outro ponto é que ela reconhece, olha, a discriminação, né, o processo de violência social, de preconceito, que algumas pessoas sofrem por sua orientação sexual e por sua identidade de gênero, é um determinante social de saúde. E se é um determinante social de saúde, não tem como eu pensar a saúde das pessoas, dos territórios, analisar a situação de saúde se eu não considerar essas duas categorias, essas duas dimensões da vida, esses dois quesitos, né? Então, assim, são conceitos operacionais que vão ser fundamentais para a gente pensar integralmente a saúde de todas as pessoas. Só para a gente exemplificar, a política, então, está reconhecendo todo esse processo de discriminação social que algumas pessoas vivem, e aqui a gente está tratando especificamente da população LGBT, LGBT+, e que esse processo social, essa LGBTfobia social, impacta na saúde desse grupo, dessas pessoas, e por isso é tão importante que os sistemas de saúde, que os profissionais de saúde, as profissionais de saúde, incorporem tanto essas duas questões, mas também reconheçam esse processo de vulnerabilização social que essas pessoas vivenciam. O objetivo geral da política, a gente tem lá promover a saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, eliminando a discriminação e o preconceito institucional, bem como contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como um sistema universal, integral e equitativo. Eu gostaria de destacar esse objetivo geral para a gente conseguir fazer essa associação com a nossa discussão anterior. Eu não tenho como promover a saúde desse grupo se eu não reconhecer aquele processo de vulnerabilidade
para promover a saúde, eu também preciso de informações em saúde, e quando o objetivo geral traz na sua centralidade a discriminação e o preconceito institucional, a política também está reconhecendo que esse processo de violência, de discriminação que está na sociedade também pode ser reproduzido pelos serviços de saúde, pelas equipes de saúde, pelas e pelos profissionais de saúde, e uma das manifestações dessa LGBTfobia institucional pode ser, por exemplo, o preenchimento não qualificado desses quesitos, o desconhecimento sobre essas duas categorias. Então, só para a gente perceber que a discussão mais operacional que a gente vai fazer a partir de agora, ela está situada nesse lugar muito mais amplo de pensar a política nacional de saúde LGBT, inclusive para garantir que a gente atinja o seu objetivo geral. E aí, para encerrar essa questão mais normativa, a gente também tem um plano, enfim, né, operativo dessas políticas. O último foi o segundo plano, né, o que foi aprovado em 2017, e ele tem entre as suas estratégias o aperfeiçoamento dos instrumentos de vigilância em saúde, inserindo os quesitos de orientação sexual e identidade de gênero e nome social nos nossos formulários, enfim, nas nossas fichas, nos nossos prontuários, em todos os instrumentos que a gente utilize, e também desenvolver estratégias para qualificar as informações em saúde da população LGBT. Entre essas estratégias, a gente está aqui hoje para discutir o preenchimento desses 3 quesitos aí, pelo menos. Só para exemplificar, do ponto de vista dos sistemas de informação, a gente já teve a incorporação em alguns sistemas de informação. Um deles foi o SINAM, né, especificamente na ficha de violência interpessoal e autoprovocada. A gente tem o campo 33, que é o campo de nome social. A gente tem o campo 36, que é a orientação sexual. E a gente tem o campo 37, que é a identidade de gênero. Daqui a pouco a gente vai poder discutir como esses campos, enfim, foram trabalhados nessas fichas. Na ficha de cadastro individual do SISAB, né, do Sistema de Informação da Atenção Básica, a gente também teve a incorporação desses quesitos. A gente tem lá nos dados de identificação o campo nome social, e a gente também tem 2 caixinhas, né, para preenchimento de informações sobre orientação sexual e sobre identidade de gênero, que eu vou abordar mais diretamente ao longo da nossa apresentação. Então, aí, só para a gente ir de fato, né, para o preenchimento desses quesitos, eu gostaria de destacar que quando a gente pensa esse grupo, né, a população LGBT, LGBTI+, como eu estou apresentando aqui nesse momento, LGBT+, a gente tem incorporado aí essas 2 categorias. Algumas pessoas compõem a sigla por questões da sua orientação sexual, outras pessoas por questões de sua identidade de gênero, e quando a gente pega essa sigla mais ampliada, com a inclusão das pessoas intersexo, a gente ainda tem uma dimensão aí da condição biológica, do sexo, enfim, né, dessa condição de diferenciação sexual. Então, entender esses quesitos e saber preenchê-los corretamente também faz com que a gente entenda a sigla, entenda essas letrinhas, inclusive, independente da sigla que venha a ser utilizada, a gente, enquanto profissional de saúde, vai conseguir compreender do que se trata. Então, vamos lá, de fato, para a centralidade da nossa conversa de hoje, que é discutir esses quesitos. Para começar, eu vou trabalhar identidade de gênero, orientação sexual, e depois a gente trabalha nome social. Agora, para trabalhar identidade de gênero e orientação sexual, a gente antes vai ter que pensar em uma outra categoria, que é sexo, que, de um modo geral, né, no campo da saúde, a gente ainda utiliza o termo sexo biológico. Aqui, por hora, eu vou utilizar sexo ou condição biológica. Então, eu gostaria de discutir essas 3 variáveis para a gente compreender bem o preenchimento da identidade de gênero e da orientação sexual nos nossos instrumentos. Então, vamos lá. Quando eu estou falando de sexo, do que é que eu estou tratando, né? Eu estou tratando das características biológicas que a pessoa tem ao nascer e que inclui aí um conjunto de dimensões do corpo, né? Estou falando de uma dimensão da corporeidade ali, do corpo. E o que é que inclui?
inclui informações cromossômicas, órgãos genitais, produção hormonal, capacidades reprodutivas e características fisiológicas secundárias, especialmente manifestas a partir da genitália, né? Desse modo, nós, enquanto campo da saúde, enquanto ciência médica, a gente classifica essas diferenciações sexuais do corpo em pelo menos três critérios, né? Em pelo menos três categorias, que são elas: sexo masculino, sexo feminino e o espectro intersexual, que aí nós temos as pessoas intersexo. Então, observe, quando a gente utiliza a categoria sexo no nosso raciocínio de saúde, a gente está falando dessa diferenciação sexual do corpo. Aquilo que a gente convencionou chamar de sexo masculino, a gente está incluindo corpos que nascem com pênis, com saco escrotal, XY, produção de testosterona na adolescência, enfim, na puberdade, maior do que estrógeno e progesterona. Esse conjunto de características a gente define como sexo biológico masculino. A gente também tem pessoas que nascem com vulva, vagina, ovário, xixi, produção de estrógeno e progesterona maior do que testosterona na puberdade, enfim, que a gente classificou como sexo feminino. Essas duas não são as únicas opções de apresentação do corpo do ponto de vista da sua diferenciação sexual. Tem pessoas que nascem com um conjunto de características que não dá para a gente encaixar nesses critérios de sexo masculino, tampouco de sexo feminino, que a gente chama de pessoas intersexo, no espectro da intersexualidade, que, de fato, essa diferenciação sexual não é tão binária do ponto de vista biológico. E aí eu posso ter um conjunto de apresentações, né? Às vezes uma genitália ambígua, às vezes uma genitália externa binarizada, mas o órgão reprodutivo interno que não é compatível, enfim, um conjunto de possibilidades que estão dentro aí da intersexualidade, que são as pessoas intersexo. Então, esse é um primeiro dado em saúde, né, para a gente entender. Estou falando aqui de diferenciação sexual do corpo, que é um quesito que, de um modo geral, as equipes de saúde já estão mais habituadas a trabalhar. Só lembrando, por muito tempo, as pessoas intersexo foram chamadas de hermafroditas, né? Esse é um termo inadequado, a gente não deve utilizá-lo, e a nomenclatura atual é essa que eu apresentei para vocês, né? Mas aí tem uma questão, quando a gente pensa saúde e a complexidade humana. Eu falei aqui de um dado de diferenciação sexual do corpo, dos corpos, mas existem outras questões muito mais elaboradas, inclusive, que nos organizam em sociedade enquanto homens ou mulheres, ou dimensões de gênero, que não necessariamente são determinadas por essa diferenciação sexual. É por isso que, do lugar da equipe de saúde, a gente vai ter que entender a dimensão de gênero, que é uma dimensão diferente, ainda obviamente que tem a relação com a dimensão do sexo. Então, quando a gente está tratando de gênero na saúde, a gente está buscando, inclusive, distinguir essas dimensões, a dimensão da vida social, dos reconhecimentos subjetivos, das relações culturais, dessa dimensão estritamente biológica do sexo. Quando a gente está falando de gênero, a gente também está falando desses papéis socioculturais construídos sobre ser homem ou ser mulher, ou algo entre, ou nenhuma dessas duas dimensões, que é histórico, obviamente, muda ao longo do tempo. A gente poderia pensar que várias questões, vários papéis ou normas que eram no passado de homens ou de mulheres que agora não são mais, então é um processo histórico e também é um processo que depende das circunstâncias, do local de onde a gente está discutindo. Tem papéis de gênero masculinos aqui no Brasil, por exemplo, que são diferentes de papéis de gênero masculinos na Índia e assim sucessivamente. Então, a gente precisa começar a entender essas questões de gênero. A gente está falando sobre relações de poder, sobre relações sociais, sobre o modo de se perceber no mundo, compreendendo que homens e mulheres são produtos da realidade social, histórica, emocional, e não uma decorrência direta desse dado de diferenciação sexual no corpo.
Eu sei que nós, profissionais de saúde, de um modo geral, a gente já trabalha bem as questões de gênero, né, no nosso cotidiano. A gente percebe, por exemplo, como questões de gênero influenciam em desfechos de saúde. Se a gente pegar aqui, talvez, uma questão como saúde de pessoas idosas, a gente vê como as questões de gênero impactam diretamente o modo que mulheres vivenciam a velhice, às vezes com uma alta sobrecarga de cuidados com as famílias, consigo, porque é uma construção de gênero que esse lugar de cuidado deve ser prioritariamente das mulheres, femininos, e a gente também pode perceber os impactos do gênero nas velhices masculinas. Então, assim, a dimensão de gênero, eu sei que a gente, como profissional de saúde, já compreende bem. Já compreende que várias questões em saúde não têm uma relação direta pelo fato da pessoa ter nascido com pênis ou com vagina, mas tem uma relação direta como homens e mulheres estabelecem as relações em sociedade. É óbvio que com isso eu não estou dizendo que isso é um pacto tranquilo, né? Isso é uma relação de disputa de poder, e quando a gente olha para gênero, a gente consegue analisar. E por que eu estou falando de gênero aqui? Porque, dentre essas normas de gênero, tem uma norma social que muitas das vezes os profissionais nem discutem ela, né? Ela é tomada como universal, como natural, como dada, e ela não é, ela é uma construção social, que é a norma, entre tantas normas de gênero que nós temos, né? Uma que eu vou discutir hoje aqui, que me importa especialmente, é a norma de gênero sobre a cisgeneridade. Então, o que é a cisgeneridade? Para além de um conjunto, um dispositivo social, né, de relações de poder, a cisgeneridade é a normatividade dos gêneros, ou seja, é essa ideia social que é reproduzida por todas as pessoas e por todas as instituições sociais que impõe as possibilidades legítimas de vivenciar o gênero, sendo a existência natural, a correta, a esperada, a adequada, aquela em que a vivência do gênero está em correspondência ao socialmente imposto a partir da condição biológica ao nascimento. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer? Que a nossa norma social para gênero diz que através do critério sexo biológico, né, sexo de nascimento, é possível determinar as possibilidades de vivência das pessoas em relação a toda a sua vida, né, em relação a como percebem seu corpo, como reconhecem seu gênero, quais papéis querem desenvolver, quais roupas querem usar, como querem levar a vida. Então, observem, ainda que gênero se trate de uma questão social, cultural, né, sociocultural, a nossa norma de gênero é que o sexo biológico, ali o sexo de nascimento, pode determinar todas essas outras questões da vida. E a gente sabe, quando a gente olha para a realidade concreta da vida, que isso não é bem verdade, né? Que a vida é um pouco mais ampla que isso. Mas essa norma da cisgeneridade, essa norma de gênero está muito presente no nosso entendimento, no modo de ver e pensar o mundo das pessoas em sociedade, das instituições sociais e também dos profissionais de saúde. É por isso, vocês já devem ter ouvido essa palavra, que a gente diz que existe uma norma cis heterossexual que estabelece exatamente esse modelo universal que eu falei de relação corpo, gênero e sexualidade, e aqui eu já incluí a dimensão da sexualidade, e que torna qualquer outra possibilidade que fuja do que diz a norma como anormal, como desviante, como inferior, como abjeta, como imoral. E é por isso que a população LGBT+, sofre tantas violências, tantas exclusões sociais, porque a compreensão da norma social é que a vivência dessas pessoas foge da norma que se espera de gênero e de sexualidade, e por isso elas devem sofrer essas sanções sociais. Então, o que se espera, né, o que a gente, de um modo geral, já tem inculcado na nossa mente para pensar essas questões, é que o sexo, esse dado estritamente biológico da diferenciação sexual, determina gênero,
determina como a pessoa se reconhece como homem ou mulher, como gosta de se vestir, de falar, de andar, os papéis que quer desenvolver socialmente, que também determina o desejo e que vai determinar os comportamentos e as práticas sexuais. Então, esta é a norma que está dada, é uma norma que produz violências, né? Então, todas as pessoas que fogem dessa norma, elas vão sofrer esses processos de exclusão social. E por que eu estou discutindo essa questão aqui, antes de entrar no conceito especificamente de identidade de gênero, que é o conceito que eu irei discutir em seguida? Porque o conceito de identidade de gênero nos ajuda a compreender que há maiores possibilidades de vivência do gênero para além da possibilidade indicada por essa norma da cisgeneridade, por essa norma social sobre o gênero. E se a gente ampliar um pouco mais o debate, um pouco mais para frente, do ponto de vista da vivência da sexualidade, a discussão de orientação sexual também nos ajuda a entender que há outras vivências de sexualidade para além daquela esperada para as pessoas a partir também do seu dado de sexo de nascimento, enfim, de diferenciação sexual. Então, agora eu vou avançar nesse ponto. Eu queria que todas as pessoas que estão aqui acompanhando comigo focassem bem nesses conceitos a partir de agora, porque eles são bem operacionais para a gente entender como é que a gente, de fato, preenche e utiliza esses critérios. Então, vamos lá. Considerando isso que eu discuti sobre gênero, a gente vai ter que entender o conceito de identidade de gênero. E o que é identidade de gênero, então? É a percepção íntima que uma pessoa tem de si como sendo de determinado gênero, ou de alguma combinação dos dois, que pode ou não corresponder ao sexo biológico, enfim, ao sexo designado ao nascer. Observem, quando eu estou falando de identidade de gênero, o primeiro ponto de compreensão é: eu preciso entender que eu estou falando do gênero com o qual a pessoa se reconhece. A percepção íntima que ela tem sobre si, da sua experiência, da sua vivência de gênero. E dentro de gênero está tudo aquilo que a gente falou, normas e papéis sociais vivenciados ali no decorrer da vida. Mas essa identidade de gênero, essa percepção do seu gênero, pode ou não corresponder ao gênero que a gente esperava que aquela pessoa tivesse a partir do seu dado de diferenciação sexual de nascimento. Porque lembrem, observem, como a nossa norma, a norma da cisgeneridade, a normatividade do gênero diz que sexo do nascimento determina gênero, a gente espera, a gente atribui gênero para as pessoas a partir desse dado de nascimento, da diferenciação sexual. E a identidade de gênero vem nos mostrar, vem ampliar para a gente, né, pôr luz nesse debate, que às vezes sim, às vezes, de fato, as pessoas vão se reconhecer no gênero que a gente atribuiu a elas a partir da genitália de nascimento. Mas em outras vivências, não. Então, é importante que a gente, como profissional de saúde, comece a perceber isso. Olha uma outra definição aí dos princípios de Yogyakarta. Olha que interessante. Ela diz o seguinte: é a experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao seu gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo e outras expressões de gênero, inclusive o modo de se vestir, o modo de falar, os maneirismos, né, o jeito de levar a vida, ou até o próprio conceito do CFM, que diz é o reconhecimento de cada pessoa sobre seu próprio gênero. Considerando esta dimensão da identidade de gênero, ou seja, que cada pessoa reconhece, se identifica com um gênero, independente do gênero que foi atribuído a elas ao nascimento a partir do seu dado de genitália, que a gente já entendeu que a norma social é essa, foram construídas duas categorias, que são as que estão nas nossas fichas, para, de algum modo, classificar a identidade de gênero. E aí eu já gostaria de dizer, antes de entrar nessas duas categorias,
que é obviamente que todo debate que eu vou fazer aqui, ele tem limites, né? Porque nós iremos falar de identidades, e as identidades, eu nunca vou conseguir dar conta de todas as discussões das identidades. É obviamente que pessoas que vivenciam determinadas identidades teriam outras contribuições a fazer do lugar de vivência. Eu estou aqui do lugar, enfim, dessa pesquisa e também da vivência da minha própria identidade de gênero. Então, certamente, a minha fala terá limites, terão questões que eu não vou conseguir avançar, e também a gente vai ter que situar essa fala temporalmente, né? Pode ser que, se a gente visitar essa discussão daqui a 2, 3 anos, já tenham questões aqui que a gente já tenha avançado no debate, já tenha superado. Então, quando a gente discute identidades, como eu vou discutir a partir de agora, a gente precisa ter essas questões em mente. Mas vamos lá. Quais são hoje as duas categorias que a gente mais utiliza para pensar a identidade de gênero? A gente precisa entender que nós temos pessoas que são cisgênero, que a gente tem utilizado muito o sufixo cis, que são aquelas pessoas que se identificam com o gênero que lhe foi designado a partir da sua genitália em seu nascimento, que, de um modo geral, é uma identidade de gênero que nós conhecemos melhor. Por exemplo, eu, Eric, sou um homem cis. Eu sou um homem cisgênero. O que é que eu estou dizendo para as equipes de saúde, para os profissionais de saúde? Eu estou dizendo, primeiro, que eu me reconheço como homem, que eu nasci com sexo masculino, né? Com a diferenciação sexual, com pênis, saco escrotal, XY. Socialmente me foi designado um gênero masculino e eu disse, ok, eu me reconheço nesse gênero que me foi designado ao nascimento. Do mesmo jeito, nós teremos as mulheres cis, enfim. E quem são as pessoas trans? São as pessoas que se identificam com um gênero diferente daqueles que foi designado a elas a partir da sua genitália de nascimento. Ainda que a gente, enquanto instituição social, disse que o gênero atribuiu um gênero, impôs um gênero àquela pessoa a partir desse dado dela, da genitália, ao longo de sua vida, ela disse que não. Esse gênero que vocês estão me atribuindo, eu não me reconheço nele. Então, veja, como é que identidade de gênero vai se apresentar nos nossos registros? Pode se apresentar por essas duas categorias, mulher cis, por exemplo, e aí quem são as mulheres cis? Foi isso que eu acabei de discutir com vocês. É aquela pessoa que nasceu com sexo designado como feminino, vulva, vagina, e se reconhece de fato nessa identidade de gênero feminina que foi atribuída a ela pela sociedade. Do mesmo modo, os homens cis são aqueles que nasceram com sexo biológico masculino, pênis, saco escrotal, enfim, e se reconhecem nesse gênero masculino que foi atribuído a eles pela sociedade a partir da sua genitália. E quem são, então, as pessoas trans do ponto de vista dessa possibilidade, né, de classificação a partir dos dados em saúde? Quando a gente fala dos homens trans, por exemplo, a gente está falando de quem? De pessoas que nasceram com sexo que a gente designa como sexo biológico feminino, vulva, vagina, úteros, ovários, e possuem uma identidade de gênero masculina, se reconhecem como homens. Então, observem, ainda que a norma social esperasse que essas pessoas se reconhecessem como mulheres, essas pessoas se reconhecem com uma identidade de gênero masculina, como homens. Então, são homens, porque a identidade de gênero é autodeclarada, é a experiência de cada pessoa. Então, são homens trans, e com o sufixo trans, ele está informando para as equipes de saúde que, olha, eu sou um homem que nasceu com vagina, que posso ter vagina, que posso ter útero e posso gestar, caso eu ainda tenha esse útero, que posso ou não desejar realizar algumas transformações corporais. Então, essa categoria ajuda a gente a pensar questões em saúde. Por exemplo, homens trans, pessoas transmasculinas, são homens que vão demandar de cuidados na prevenção do câncer do colo do útero. Ou, enfim, são homens que a gente vai ter que pensar nos nossos cuidados mais específicos de parto, enfim. Então, quando a gente está tratando da categoria homens trans, que é uma categoria que está nas nossas fichas, de um modo simplista, né, com seus limites e toda a definição, essa é uma compreensão que nos ajuda. São pessoas que nasceram com sexo
feminino, vulva, vagina, e se reconhecem numa identidade masculina, se reconhecem como homens, ainda que a sociedade tenha designado a esses homens, a essas pessoas, uma outra identidade. Eu trouxe aqui o Tami, só para ilustrar, que é uma pessoa pública e que é um homem trans, né? Quando a gente pensa a categoria mulher trans, o que é que a gente está falando, né? A gente está falando de uma pessoa que nasceu com sexo masculino, né? Pênis, saco escrotal, enfim, e se reconhece numa identidade de gênero feminina, se reconhece como mulher. Ainda que a expectativa social fosse que essa pessoa se reconhecesse numa identidade masculina, ela diz não, eu me reconheço como mulher. E aí isso também vai trazer outras especificidades em saúde. São mulheres que podem ou não ter pênis, algumas podem querer realizar alterações de genitália, outras não. São mulheres que a gente vai ter que pensar, por exemplo, na detecção precoce do câncer de próstata. São mulheres que não poderão gestar, mas podem ser mãe, porque nem toda mãe gesta. Enfim, ao entender essa categoria, a gente entende especificidades e dimensões dessa saúde. Então, observem que vai ser bem importante a gente entender esses preenchimentos, né, essas definições, para a gente conseguir construir processos de cuidado adequados para essas pessoas. Uma outra identidade de gênero importante é a da travesti, que é uma identidade de gênero inclusive brasileira, né, formulada e disputada pelo movimento social do Brasil, por exemplo, que trata, né, daquela pessoa que nasceu com sexo biológico masculino, pênis, saco escrotal, e se reconhece como travesti, numa identidade de gênero feminina, às vezes também compreendida como não binária, mas certamente não se reconhece numa identidade masculina. E é bem interessante a gente pensar sobre a identidade travesti e ouvir as travestis, né? Porque muitas das vezes os profissionais de saúde buscam encontrar diferenças importantes entre mulheres trans e travestis. E eu queria dizer que não há essa importância para nós, profissionais de saúde, a essas identidades. Cada mulher trans, cada travesti vai se perceber na sua identidade e vai nos dizer qual identidade possui. Do ponto de vista da saúde, as especificidades são bem semelhantes, estão ali no mesmo conjunto, e é importante que a gente abandone alguns sensos comuns e até algumas ideias científicas que foram tentadas, que foram sustentadas por alguns anos e ainda são por algumas áreas, de que há diferenças muito bem definidas entre mulheres trans e travestis. Não há. As evidências da psicologia, a produção do movimento social, inclusive os relatos das próprias mulheres trans e das travestis mostram que cada mulher trans, cada travesti vai ter uma relação pessoal com o seu corpo, vai ter a sua vivência, vai ter a identidade com a qual se reconhece, se percebe, se explica, né, se apresenta ao mundo, e que não há diferença em relação àquilo que se espera da disforia ou não por sua genitália, porque por algum período se tentou diferenciar mulheres trans e travestis pela disforia que tinham pela genitália, sendo a mulher trans, a transexual verdadeira, aquela que desejaria alterar a genitália e a travesti não. Então, essa divisão não se sustenta do ponto de vista científico, do ponto de vista da produção da ciência mais formal e também da produção dos movimentos sociais, né, das ativistas. Então, é importante entender que cada uma delas vai considerar a sua identidade, algumas como mulheres trans, algumas como travestis, e que travestis não têm tradução. Isso é uma questão bem importante. Quando a gente, por ser uma identidade brasileira, né, latino-americana, quando a gente traduz travesti, por exemplo, não há um correspondente na língua inglesa que dê conta dessa identidade que foi forjada aqui na luta dos movimentos sociais, que pegam uma injúria, né, que pegam uma forma de depreciar essas pessoas, essas mulheres, as travestis, tomam esse termo até então pejorativo e ressignificam na dimensão de orgulho da sua própria identidade. E aí eu trago aqui algumas citações que eu considero importantes para esse tema. Como eu falei, eu nunca vou conseguir dar conta de esgotá-lo e de ser tão profundo quanto se nós estivéssemos aqui com mulheres trans e travestis discutindo,
mas duas questões que eu queria destacar. A primeira é que é de grande importância refletir sobre as identidades de mulheres transexuais e travestis, pois estas possuem alguns pontos em comum, como sua expressão de gênero feminina, e a diferença que pode marcar as duas identidades seria a identificação política e ou subjetiva, em que uma se afirma como travesti e outra se afirma como mulher trans, transgênero, transexual, enfim. É este lugar da identificação, né, do reconhecimento político do termo, de com qual termo prefere ser chamada, o que aquela identidade indica para ela e para a sociedade. Então, é uma questão, a diferenciação que nos importa como profissional de saúde é aquela que a pessoa, com a qual a pessoa se apresenta. E aí uma citação é de uma travesti, da Adriana, que ela diz: a travesti é uma identidade de gênero feminino, latino-americana, não vamos encontrar a palavra travesti em outras línguas, não tem tradução e não tem masculino de travesti. É a travesti e ponto, né? A gente sempre utiliza a travesti é uma identidade da dimensão feminina, de uma dimensão não binária para algumas pessoas, mas certamente não é uma identidade masculina. E essa pessoa nem sempre se identifica de uma forma binária, né? Isso que a gente estava discutindo. Ela não é homem e não necessariamente é uma mulher. Ela é a travesti, ainda que algumas travestis se reconheçam como mulheres travestis. Então, isso é importante a gente compreender da realidade brasileira. É sempre a travesti, é uma identidade muito, muito próxima de mulheres trans, e a diferença, de fato, vai ser a identificação política e subjetiva de cada uma dessas pessoas. Mas, do ponto de vista de especificidades em saúde, elas são bem semelhantes. Eu diria que até, na maioria das vezes, as mesmas, né? As mesmas dimensões e necessidades, obviamente considerando as individualidades de cada pessoa. Uma outra dimensão, uma outra categoria, né, que a gente pode pensar em identidade de gênero, que pode estar nos formulários, é de pessoa não binária, que são aquelas pessoas que não se reconhecem nessa divisão binária de homem ou de mulher, independente de sua genitália de nascimento. E aí essas pessoas acabam trazendo um desafio bem interessante para as equipes e os profissionais de saúde, porque, de fato, como a gente organiza toda a lógica social de modo muito binário, né, isso ou aquilo, quando as pessoas desconstroem essas normas de gênero da binariedade, né, e apresentam para a gente essa discussão, a gente pode perder alguns referenciais. Então, é bem importante que nós, profissionais de saúde, a gente sempre pergunte para as pessoas não binárias com qual pronome ela prefere ser chamada, quais são enfim, as especificidades do corpo dela que necessitam de cuidado, porque como elas fogem dessa nossa lógica de divisão binária de homem ou de mulher, isso pode tirar a gente de vários protocolos de saúde que, de um modo geral, a gente segue. Também é uma outra possibilidade de categorizar identidades de gênero aí para dados em saúde. Então, do ponto de vista da identidade de gênero, dessa percepção que cada pessoa tem em relação ao seu gênero, em resumo, é bem importante a gente entender essa questão, que nós poderemos ter pessoas cis, que se reconhecem no gênero que foi atribuído a elas a partir da sua genitália de nascimento, podendo ser mulheres cis ou homens cis, e nós vamos ter pessoas trans, que não se reconhecem no gênero que foi atribuído a elas a partir da sua genitália de nascimento, e aí elas podem ter como identidade mulheres trans, homens trans, ou pessoas trans masculinas, travestis, pessoas não binárias, dentro desse guarda-chuva de pessoas trans, assim como a gente pode ter homens cis e mulheres cis dentro do guarda-chuva de pessoas cis. É isso que, de um modo geral, se apresenta nos formulários, e que as equipes de saúde precisam começar a pensar, porque, de um modo geral, quando a gente pensava em gênero, a gente só pensava nas pessoas cisgêneras, nas pessoas cisgênero. A gente não pensava nas pessoas trans. Então, a grande contribuição de inserir essa categoria nas nossas discussões é essa, é a gente começar a perceber, primeiro, que nós temos pessoas cis e pessoas trans, e que nós, enquanto sistema de saúde, temos que pensar o cuidado para todas essas pessoas, e que é importante que a gente entenda essas divisões, enfim, essas definições para a gente ir produzindo os dados em saúde.
O outro quesito que a gente vai discutir aqui, depois de ter discutido identidade de gênero, é orientação afetivo-sexual. A outra questão que eu gostaria de discutir é orientação afetivo-sexual. Observem, até agora a gente discutiu sexo, né? A diferenciação sexual dos corpos, como os corpos se apresentam. Depois a gente discutiu identidade de gênero, né? Tratando aí do reconhecimento que cada pessoa tem em relação ao seu gênero. E agora a gente vai discutir sobre a vivência da sexualidade de cada pessoa. Como é que cada pessoa vivencia a sua sexualidade dentro desse conceito de orientação afetivo-sexual. Quando eu estou falando de orientação afetivo-sexual, então, eu estou tratando de quê? Eu estou tratando dessa tendência que cada pessoa tem de sentir ou não atração afetiva e ou sexual por pessoas de um gênero diferente, do mesmo gênero, de mais de um gênero, independente do gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. São classificações mais comuns, né, que já estão mais próximas do cotidiano dos profissionais de saúde, pessoas heterossexuais, pessoas homossexuais, e aí nós temos os gays e as lésbicas, e é bem importante a gente utilizar as definições de gays e lésbicas, porque senão a gente invisibiliza e apaga muito as mulheres lésbicas. É bem interessante essas questões da norma social, né? Porque se eu falar aqui um casal homossexual acabou de sofrer uma violência aqui na porta, a gente já imagina dois homens e a gente também precisa lembrar e reconhecer que tem mulheres que se relacionam afetiva e sexualmente com outras mulheres, pessoas bissexuais, pessoas pansexuais, pessoas assexuais, de um modo geral, são as principais categorias que foram incorporadas para essa dimensão de orientação afetivo-sexual. E o que são, então, essas categorias, né? Quando a gente fala, por exemplo, de mulheres lésbicas, a gente está falando de mulheres cis ou trans que se atraem, se relacionam afetiva e sexualmente com pessoas do mesmo gênero que o seu, ou seja, com outras mulheres. Então, são mulheres que se atraem, se relacionam afetiva e sexualmente com outras mulheres. Quando eu estou falando de gays, estou falando de homens que se atraem, se relacionam afetivo e sexualmente com outros homens. Quando eu estou falando de pessoas bissexuais, eu estou falando de pessoas que se atraem, se relacionam afetivo e sexualmente com pessoas do mesmo gênero que elas, do mesmo gênero que o seu e por outros gêneros. São pessoas para as quais o gênero não é um fator determinante para a atração afetiva e ou sexual. Quando eu estou falando de pessoas pansexuais, eu estou falando de pessoas, sejam cis ou trans, né, que se atraem e se relacionam afetiva e sexualmente, independente do gênero ou por todos os gêneros. Se vocês observarem, quando eu estou falando de gays e lésbicas, aí eu estou falando de orientações afetivas sexuais monossexuais, né, que se atraem por apenas um gênero. Quando eu estou falando de bissexuais e pansexuais, eu estou falando de dimensões de atração afetivo-sexual não monossexistas, né? Não monossexuais, que se atraem por mais de um gênero, ou independente do gênero, ou para as quais o gênero não é um fator determinante. Então, é bem importante a gente perceber isso. Às vezes, não fica tão bem estabelecida, né, as divisões entre a bissexualidade e a pansexualidade. Então, também é importante que o profissional de saúde escute e reconheça a vivência de cada pessoa e como ela apresenta aquela vivência para a gente, como ela nomeia aquela vivência para a gente. Uma questão importante aqui é não confundir a orientação afetivo pansexual com qualquer senso comum que já se falou sobre a pansexualidade, ou até com o conceito de pansexualismo de Freud. Não é isso que a gente está discutindo aqui. A gente não está tratando de parafilias, como violência sexual com animais, ou com relação sexual com árvores, qualquer coisa do tipo. Não se trata disso. Isso é um senso comum, isso é uma compreensão equivocada sobre a pansexualidade. Quando a gente está falando de pansexualidade, a gente está falando simplesmente de pessoas que se relacionam afetiva e sexualmente independente do gênero. Se relacionam por todas as possibilidades de apresentação e de vivência dos gêneros das pessoas. É só sobre isso que a gente está falando.
Nós temos as pessoas heterossexuais, né? Sejam pessoas cis ou pessoas trans, que se atraem afetiva e sexualmente por pessoas de um gênero diferente do seu, né? E nós temos as pessoas assexuais, que são pessoas que possuem, às vezes, uma ausência total, outras vezes parcial ou até condicional de atração sexual, mas que podem sim sentir atração física e ou afetiva por outras pessoas. Lembrar que aqui eu não estou tratando de pessoas que vivenciaram um trauma, uma violência, e por conta disso, né, tiveram algumas questões. Eu estou tratando, de fato, de pessoas que, ao pensar a sua sexualidade, a vivência da sua sexualidade, elas têm um tipo de atração e de vivência que, às vezes, elas não necessitam dessa relação sexual para se sentirem plenas, ou, às vezes, são em contextos muito específicos, ou, por exemplo, para vivenciar essa atração sexual, ela precisa ter uma intimidade muito profunda com aquela pessoa, enfim. Então, a sexualidade também é um espectro e faz parte da vivência de sexualidade de algumas pessoas. Então, essas são as principais categorias que os profissionais, as profissionais de saúde podem encontrar para classificar a orientação afetivo-sexual e que, no diálogo com cada pessoa, vai ser possível ir preenchendo, enfim, qualificando os dados. Um debate importante quando a gente fala de orientação afetivo-sexual é entender que ela tem uma dimensão que é do desejo, que é da atração, ela tem uma dimensão que é do comportamento, da prática sexual, mas também uma dimensão da identidade sexual. E por que eu estou trazendo esses 3 pontos aqui? Porque, às vezes, quando a gente vai trabalhar o preenchimento desses quesitos, dessas categorias, a gente espera que as coisas sejam muito bem definidas, e nem sempre vai ser assim. Ou, às vezes, a gente deslegitima algumas vivências de sexualidade por alguns conceitos equivocados também. Por exemplo, eu posso ter um jovem gay que ele é virgem, que ele não iniciou a sua prática sexual. Observem, o que é que ele está nos informando quando ele diz isso numa consulta, por exemplo? Ele está informando que ele reconhece por quem ele tem desejo, né? Ele é um homem e se atrai afetivo e sexualmente por outros homens. Ele nunca teve comportamentos sexuais e ele já se apresenta socialmente, já se percebe, já se identifica como um homem gay. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes, quando os jovens e os adolescentes dizem que são gays, ou que são lésbicas, que são bi, ou pansexuais, ou assexuais, se levantam muitas dúvidas sobre essas vivências, mas quando as pessoas se apresentam como heterossexuais, não há dúvidas sobre essas vivências. Isso vem daquilo que a gente discutiu, da norma, né? Uma norma, a heterossexualidade, é considerada normal, adequada, né, enfim, natural, e todas as outras são desviantes. Então, é importante a gente, às vezes, perceber essas questões que a gente pode impor no atendimento sem nem perceber. Outras possibilidades são aquelas pessoas que têm desejo por pessoas do mesmo gênero, ou por mais de um gênero, ou independente do gênero, que têm práticas e comportamentos, né, com essas pessoas, mas ainda não se apresentam com essa identidade sexual por várias questões. Às vezes por uma questão de segurança, o contexto que elas vivem não permitem que elas se apresentem assim. Às vezes porque nem ela mesma ainda se entendeu dentro de alguma dessas classificações, ou às vezes é um processo subjetivo de sofrimento se perceber em alguma dessas identidades. E aí é muito importante o profissional de saúde entender que a gente não tira ninguém do armário, né? A gente não fala a orientação afetivo-sexual de outra pessoa desde que ela não tenha nos comunicado, né? Que aquela pessoa tenha nos dito que ela é gay, que ela é lésbica, que ela é bi, que ela é pan. E eu destaco isso, especialmente considerando a ficha de cadastro individual, porque muitas vezes a gente está nos territórios, né, até nos domicílios, nas casas dessas pessoas, e é importante a gente entender que essa é uma informação autodeclarada, que é aquela pessoa que diz o que ela é. Então, essa é uma dimensão importante para a gente entender quando a gente fala de orientação afetivo-sexual. E também
começar a ir sedimentando a ideia que orientação afetivo-sexual não determina a prática sexual, nem o contrário. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso ter, por exemplo, um homem heterossexual que se reconhece como hétero, se sente atraído por pessoas de um gênero diferente do dele, enfim, por mulheres, que vive socialmente, se apresenta socialmente como hétero, é um homem hétero, mas por alguma circunstância ou motivo da vida manteve relações sexuais com outros homens, porque ele trabalha como garoto de programa, porque ele esteve um tempo privado de liberdade naquele contexto, ele precisou dessas relações por alguma questão. Pode ser também que as pessoas cheguem com essas demandas em saúde, né, necessidades em saúde, digam para a gente que já tiveram relações afetivas sexuais com pessoas de um mesmo gênero, mas não necessariamente são gays ou lésbicas ou bissexuais, porque aquela prática sexual, aquele comportamento sexual se deu em um lugar de definição ali da vida dela, circunstancial, por algum motivo que ela não se reconhece naquela identidade. Então, é importante a gente entender isso e tratar a orientação afetivo-sexual com a complexidade que tem, sendo sempre lembrando que é uma informação autodeclarada pela outra pessoa, ela é o que ela diz ser. Isso aí é um pouco do que eu já discuti. E aqui a gente tem um pouco esse panorama geral, né? Que aí é bem importante a gente entender essas diferenças, né? Uma questão é a condição biológica, é o sexo, é a dimensão da diferenciação sexual do corpo. E aí a gente pode ter sexo masculino, sexo feminino, sexo masculino e pessoas intersexo. Outra dimensão, outra questão. E é por isso que está separado lá na ficha para o preenchimento. Outra dimensão é a identidade de gênero. E aí nós vamos ter as pessoas trans, homens trans, mulheres trans, as travestis, pessoas não binárias e pessoas cis, né? Mulheres cis, homens cis. E outra dimensão é a orientação afetivo-sexual. E aí nós vamos ter as pessoas homossexuais, as lésbicas e os gays, pessoas bissexuais, pansexuais, assexuais, heterossexuais, enfim. E quando a gente entende essa diferença, a gente entende que a gente aí vai ter pelo menos por hora 3 perguntas para a gente aprender bem como profissional de saúde. Um é saber o sexo daquela pessoa, né? Que tem questões do corpo que são relevantes. A outra é a identidade de gênero e a outra é a orientação afetivo-sexual. Eu, Eric, por exemplo, quando na fala anterior, eu disse para vocês, olha, eu sou um homem cis, mas eu posso continuar a minha apresentação. Eu posso dizer para vocês, eu sou um homem cis gay. Percebem que eu dei 2 informações. Na primeira, quando eu disse eu sou um homem cis, eu disse eu me reconheço como um homem e como eu nasci com sexo biológico masculino, com sexo masculino, me atribuíram um gênero de homem, um gênero masculino, e eu me reconheço nesse gênero. Isso é ser um homem cis. Agora, eu sou um homem cis que me atraio e me relaciono afetivo e sexualmente com outros homens. Então, do ponto de vista da vivência da minha sexualidade, da minha orientação afetivo-sexual, eu sou gay. Eu sou um homem cis gay. Viram que eu dei 2 informações, né? Isso também vai acontecer com pessoas trans, tá? A gente pode ter homens trans, pessoas que se reconhecem como homens, mas que nasceram com sexo biológico feminino, nasceram com sexo feminino, e se reconhecem numa identidade de gênero masculina, como homens trans, eu posso ter homens trans heterossexuais, se eles se relacionarem com mulheres, homens trans gays, se eles se relacionarem com outros homens, homens trans bissexuais, pansexuais, assexuais, porque são 2 dimensões. Uma dimensão é como eu me reconheço em relação ao meu gênero. Outra dimensão é como eu vivencio a minha sexualidade, qual é a minha orientação afetivo-sexual. E aí é bem importante que a gente entenda essas 2 questões. Eu posso ter uma mulher trans que é lésbica, que é pansexual, que é heterossexual, do mesmo modo que eu posso ter uma mulher cis
que é lésbica, que é hétero, que é pan, que é bi, e assim sucessivamente. E uma outra questão importante, aproveitando que estão as categorias aqui, as pessoas intersexo, elas também podem ser pessoas cis ou pessoas trans, a depender do gênero que foi designado para elas, né? A partir ali desse seu dado de nascimento, e elas podem se reconhecer como pessoas trans ou como pessoas cis. Uma questão a mais, né, que aí isso ainda é um ponto a ser superado, né, pela saúde, pelas ciências da saúde em relação às pessoas intersexo, é a nossa imposição de um gênero, a necessidade da imposição de um gênero para essas pessoas, especialmente ao nascimento, ali na primeira infância, e como em alguma medida se perdeu ali a referência da diferenciação sexual, isso acaba, às vezes, inclusive, podendo ser um processo de violências nos cuidados terapêuticos, só para eu não deixar de citar essa questão. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender, essas diferenças, situar cada um dos passos para a gente ir avançando. Então, por exemplo, vamos olhar aqui para alguma das nossas fichas. Eu retomei aqui a ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada. Vamos lá no quesito 36, orientação sexual. Olha como é que está na ficha. Heterossexual, homossexual, gay, lésbica. Infelizmente, na ficha, essas duas categorias ainda estão juntas, a gente consegue diferenciar na análise. Bissexual, não se aplica e ignorado. A ficha inicialmente incorporou essas categorias. Então, se a pessoa ali que sofreu a violência for de alguma dessas orientações afetivas sexuais, vocês já podem marcar. Caso elas não sejam, vai acabar ficando o ignorado e o não se aplica para pessoas menores de 10 anos. Então, aí já é uma possibilidade de vocês avançarem nesse preenchimento. A gente sabe que alguns prontuários, alguns formulários mais locais já colocaram todas as orientações afetivas sexuais ou as mais comuns, né? Incluindo aí a pansexualidade e a assexualidade. E a gente sempre indica que, se for incorporar, incorpore gays e lésbicas separado, pelo que a gente já discutiu sobre a necessidade de visibilizar as questões de saúde de mulheres lésbicas. E a outra categoria é a identidade de gênero, tá vendo? Aí a gente pode marcar travesti, mulher transexual, homem transexual. Não se aplica, nesse caso, a gente vai utilizar para as pessoas cis, porque, infelizmente, também a ficha ainda não incorporou as categorias homem cis e mulher cis para a gente poder classificar, né, e categorizar as identidades de gênero mais comuns. E também o não se aplica nesse caso vai funcionar para pessoas menores de 10 anos, tanto no quesito 36 como no quesito 37 da ficha de notificação de violência. Então, aqui é um exemplo de como vocês podem pensar, visualizar, melhor dizendo, esse preenchimento. Então, lembrem, é uma dimensão orientação afetivo-sexual, como a pessoa vivencia a sua sexualidade, e é uma dimensão identidade de gênero, como a pessoa se reconhece em relação ao seu gênero. Vou dar um exemplo aqui, só para a gente perceber. Considerando o agravo da violência, a gente atendeu, por exemplo, uma mulher trans que foi espancada, teve uma violência doméstica pelo seu namorado. Então, era uma mulher trans que se relacionava com um homem cis, heterossexual, e numa violência doméstica ele cometeu violência física e psicológica contra ela. Se a gente for notificar esse agravo em saúde nela, a gente vai colocar: ela se reconhece como uma mulher trans, a gente vai marcar aqui o 2. Ela se relaciona apenas com homens, apenas com o gênero oposto a dela, ela é uma mulher trans heterossexual. Isso vai servir para vários outros exemplos. Vamos lá, se eu sofresse uma violência, espero que não, mas sofri uma violência, vocês iam marcar orientação sexual, homossexual, identidade de gênero. No meu caso, infelizmente, não se aplica, porque a categoria homem cis ainda não está na ficha de notificação de violência. Eu espero que eu tenha
ajudado aí com o exemplo, mas eu sei que vocês vão praticando, vocês vão aprendendo. Deixa eu mostrar como é que está aqui também no cadastro individual, lá do CISAB, né, do Sistema de Informação da Atenção Básica. A gente tem lá, deseja informar orientação sexual, sim ou não. Caso a pessoa deseje, tem as opções: heterossexual, bissexual, homossexual, gay, lésbica, e outra, que aí vocês podem marcar para as pessoas pansexuais, para as pessoas assexuais. E no caso da identidade de gênero, como é que está? Se deseja informar a identidade de gênero, sim ou não, e se sim, qual é a identidade de gênero? Homem transexual, homem trans, mulher transexual, mulher trans, travesti, ou outra identidade de gênero. Então, as pessoas cis, vocês também vão marcar aqui no outro. Então, é mais ou menos assim que vem, que já está incorporado em algumas fichas nossas, e a gente orienta que sempre que for incorporar numa ficha local, que utilize o número de categorias mais ampliadas, como a gente discutiu aqui anteriormente ao passar por essas duas categorias. Bem, agora que a gente discutiu já a categoria do sexo, da identidade de gênero, da orientação afetivo-sexual, eu queria também falar do nome social, que é um quesito que é incorporado dentro dessa nossa discussão sobre a qualificação dos dados de saúde para a população LGBT. Quando a gente está falando de nome social, então, a gente está se referindo ao quê? Ao prenome, que pode ser adotado por pessoas trans, né, travestis, transexuais, transgênero, que corresponde à forma pelo qual ela se corresponde ao nome, né, com o qual ela se reconhece, se identifica, inclusive é reconhecida pela sua comunidade, né, enfim, na região onde vive. De um modo geral, os nomes são generificados, né? A gente escolhe João ou Maria a partir daquela norma lá da cisgeneridade que a gente já conversou, onde sexo, genitália determina gênero. Então, de um modo geral, pessoas trans podem ter nomes que não identifica elas porque falam de um outro gênero e não do gênero com o qual elas se identificam. Nesse sentido, né, para garantir o acolhimento, para garantir uma atenção à saúde integral, a gente já tem um conjunto de legislações que garantem às pessoas trans utilizar o nome social nos atendimentos em saúde, nos formulários em saúde. Quais são essas legislações? A gente tem a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, que é lá de 2009, que eu estou apresentando, que é a primeira que fala diretamente sobre o nome social. A de 2007 já citava, mas a 2009 ela é bem explícita sobre isso, quando ela diz que é um direito das pessoas serem atendidas nos serviços de saúde, né? Sem qualquer discriminação e de serem identificadas pelo nome social, caso desejem. A gente teve, em 2014, uma nota técnica do Ministério da Saúde, a número 18, que permitiu a impressão do cartão SUS apenas com nome social, data de nascimento e o número do cartão SUS, né, e código de barra, retirou, por exemplo, a categoria sexo do cartão SUS e permitiu a impressão do cartão SUS apenas com nome social. A gente tem um decreto federal de 2016 que garante a utilização do nome social em toda a autarquia federal. Então, a gente está falando do INSS, de utilizar no CPF ou nos serviços de saúde federais. A gente tem um decreto estadual de 2017, né, que garante o direito ao uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas trans e travestis em todo o âmbito da administração pública estadual, direta, as autarquias e funcional, enfim, né? Então, todos os serviços de saúde estadual devem ter o campo nome social e utilizar e respeitar o nome social. E nós temos uma lei municipal aqui em Salvador, que também dá direito às pessoas trans utilizarem o nome social. Salvador, inclusive, tem uma lei, de fato, que é a Lei 7.859, e que a lei fala, né, que tanto os órgãos da iniciativa privada quanto os órgãos da administração pública devem utilizar e respeitar o nome de pessoas trans,
que no atendimento, né, no cuidado direto à saúde, ou qualquer outro serviço, no chamamento, a gente sempre utiliza o nome social e apenas o nome social, e o nome civil ele deve vir nos registros, nos cadastros gerais, sempre acompanhado do nome social. Então, como é que isso funciona na prática? Por exemplo, o cartão SUS a gente pode imprimir apenas com o nome social, deve. A gente sempre verbaliza e chama pelo nome social. Agora, nos registros, nos cadastros, naquilo que for para fins administrativos, a gente sempre vai utilizar o nome social com o nome civil entre parênteses, porque, de fato, para algumas questões, algumas conferências, eu vou precisar ali fazer a correspondência com o RG. Aqui eu trouxe alguns exemplos do Prontuário Eletrônico de Salvador, mas é importante que em relatórios, fichas de referência, receitas médicas, enfim, a gente utiliza sempre o nome social e o nome civil, porque é um documento administrativo. Todo documento que a gente for expor em público, todo chamamento, toda convocação, lista de espera para ser chamado para consulta, cartaz na unidade com os usuários aniversariantes do mês, foi exposição pública, a gente sempre vai utilizar o nome social. E lembrar que, junto do dispositivo do nome social, vem o respeito à identidade de gênero de pessoas trans. Então, mulheres trans e travestis, a gente sempre utiliza o pronome feminino, homens trans, a gente sempre utiliza o pronome masculino, pessoas não binárias, a gente sempre, enfim, pergunta qual pronome ela se sente mais confortável, aquela pessoa prefere. A gente deve perguntar para todas as pessoas, né? Mas pensando aí em homens trans e mulheres trans, já de algum modo uma informação prévia. E não só isso, né? Todas as outras dimensões generificadas dos cuidados em saúde, a gente deve garantir o respeito à identidade de gênero. Então, no Sábado do Homem, os homens trans precisam ser convidados. Na roda de conversa sobre saúde integral das mulheres, as mulheres trans e as travestis precisam ser convidadas. Então, são questões para a gente pensar e que vem junto do dispositivo do nome social, que é um dispositivo de reconhecimento da identidade de gênero. Outra coisa importante é que, para uma pessoa trans utilizar o nome social, ela só precisa solicitar, pedir. Chegar na recepção, ao agente comunitário de saúde, ao profissional, informar o nome social dela e passar a ser tratada com aquele nome social, inclusive no cartão SUS. Ela só precisa solicitar verbalmente que seja incluído o nome social dela para que ela possa utilizar. E lembrando, né, eu acho que isso ficou compreendido, mas as pessoas trans utilizam o nome social exatamente porque o nome que está no registro, né, no RG, é um nome que não corresponde à identidade de gênero delas. É por isso que elas utilizam o nome social. E a gente não fala o nome civil, tá, gente? Assim, uma coisa bem importante. A gente pode até se referir como nome de nascimento, nome de batismo, nome do RG, o nome do documento, mas verbalizar o nome a gente não verbaliza, porque isso produz violências, isso é uma violência, e também não nos interessa saber esse nome antigo do ponto de vista do tratamento ou de qualquer outra questão. A gente sempre vai se referir e utilizar o nome social, e o nome civil vai ficar, quando necessário, para fins de registro ou de cadastro mesmo. Aqui são algumas fichas onde a gente já tem incorporado o nome social. Aqui na ficha de cadastro individual, por exemplo, a caderneta do idoso tem o campo nome social. Então, assim, algumas fichas já incorporaram. É bem importante que cada serviço atualize seus formulários, suas fichas, a lista de frequência, a lista de inscrição dos eventos, a lista de pacientes da sala de curativo, enfim. Foi formulário que tem o campo nome, deve constar também o campo nome social. Agora, ainda falando do nome social, tem um ponto que é bem importante a gente entender. Até 2018, as pessoas trans precisavam abrir processos na justiça, né, para poderem retificar nome e gênero. O que é isso? Alterar o nome civil delas no documento e o gênero delas no documento. A partir de 2018, a partir do julgamento de
uma ação direta de inconstitucionalidade do STF, e depois, a partir do provimento 73 do Conselho Nacional de Justiça, as pessoas trans já podem alterar o nome civil e o gênero nos documentos sem a necessidade de uma autorização judicial ou sem a necessidade de comprovar qualquer tipo de procedimento cirúrgico ou alteração de genitália ou qualquer tipo de acompanhamento médico ou psicológico. E é bem importante essa questão, primeiro porque é o avanço, né, ainda que pela via judicial, de um direito das pessoas trans, né, e de todas as pessoas, que é a autodeterminação do gênero, mas também porque isso ampliou o número de pessoas trans que alteraram seu nome no registro civil, que alteraram seu nome civil e que alteraram seu gênero nos documentos, né? O que é muito bom que as pessoas possam estar acessando esse direito. Não é tão fácil, tão simples também, tem que apresentar um conjunto de documentos, tem um custo financeiro, mas é possível fazer. Com isso, as pessoas trans que retificam os documentos, que alteram o nome civil nos documentos, elas não precisam mais utilizar o nome social, porque o nome civil delas, o nome que está nos documentos, já é o nome que representa a identidade de gênero delas, já é o nome com o qual elas se sentem pertencentes, confortáveis, se identificam. Então, para essas pessoas, não há mais a necessidade de nome social. Porém, isso tem gerado algumas barreiras ainda no SUS. Quando as pessoas trans alteram o nome civil e o gênero, alguns procedimentos do SUS eles podem ficar bloqueados por uma crítica de sexo. Por exemplo, realização de preventivo. O preventivo pelo Siscam reconhece que apenas pessoas do sexo feminino podem realizar aquele procedimento. Mas eu tenho homens trans que retificaram os documentos, que alteraram nome e gênero no documento, que ele já tem um documento com sexo masculino e que ele possui útero, vagina, colo do útero e que ele precisa realizar o exame. Então, é possível que na atuação de vocês ainda encontrem essas barreiras. Eu espero que no dia que vocês estejam assistindo essa videoaula, isso já tenha sido resolvido, mas nesse momento a gente ainda tem algumas barreiras nesse sentido, com mamografia de rastreio, com alguns exames do SIGTAP, e que é bem importante também que cada serviço, né, cada equipe avalie se tem alguma crítica nesse sentido para as pessoas trans que vocês acompanham. Às vezes, por exemplo, no prontuário eletrônico, o campo pré-natal está associado ao sexo feminino, mas eu tenho homens trans, como eu falei, que já retificaram os documentos, que ele pode estar gestando e que ele vai precisar do campo pré-natal, por exemplo, questões como preenchimento da DNV, enfim. Então, é importante que a gente avalie todo e qualquer prontuário, todo e qualquer formulário em saúde, para ver se há algum tipo de barreira em relação a isso e considerar essas duas realidades que nós temos hoje. As pessoas trans que utilizam nome social e as pessoas trans que já retificaram nome civil e gênero nos documentos. E a gente tentar garantir o acesso à saúde a essas pessoas de modo integral, apesar dessas barreiras, dessa transfobia institucional que ainda existe, que a gente ainda não conseguiu resolver completamente no Sistema Único de Saúde. Um outro ponto, e aí já para encerrando a questão do nome social, é destacar, né, que nem todas as pessoas trans vão desejar realizar retificação ou vão poder, inclusive, ter condições de realizar a retificação. Então, o nome social é um direito muito importante, independente da possibilidade de a retificação e que deve ser garantido a todas as pessoas que solicitarem, que desejarem. Mais do que solicitarem, né? É papel nosso como profissional de saúde também apresentar às pessoas que elas têm esse direito, que às vezes as pessoas nem sabem que têm o direito à utilização do nome social. E para além dessa dimensão ética, né, da boa ciência, inclusive, porque os dados mostram que nome social é um importante instrumento de adesão terapêutica a várias questões de saúde, também tem uma perspectiva legal, né? Todos os conselhos já indicam o respeito ao nome social, né? Pelos representantes das suas categorias, e como a gente viu, há um conjunto de legislações. Então, assim, não há motivo para os profissionais de saúde não reconhecerem o nome social, né? Tampouco
ou melhor, devem compreender que o desrespeito ao nome social também se configura numa infração legal a partir de todo o arcabouço que a gente já tem. E aí, para ir para o nosso encerramento, vou dar outro corte aqui. Eu gostaria de discutir algumas condutas gerais. É óbvio que elas não encerram esse debate, mas nos apontam pelo menos caminhos para a gente seguir depois dessa discussão. Uma primeira questão que eu queria colocar é essa, né, da gente não presumir, né, não presuma que todas as pessoas são cisgêneras e heterossexuais. Essa talvez é a primeira lição mesmo, até antes da gente aprender bem a preencher esses quesitos, é entender que, de fato, tem pessoas que não são cisgêneras, que não são heterossexuais, que a gente precisa acolher essas pessoas, conhecer suas especificidades e saber preencher essas categorias nos nossos formulários. E um ponto bem interessante, se eu não pergunto, eu, de um modo geral, pressuponho, né? Porque eu sempre preciso pensar sobre questões de gênero e sexualidade para pensar a saúde integral dessas pessoas. Uma outra conduta importante é incluir, né? Inclua as informações sobre identidade de gênero e orientação sexual em seu roteiro de entrevista para todas as pessoas. Fez o seu roteiro de anamnese, fez o seu formulário, inclua esses dados, para que você possa perguntar para todas as pessoas, inclusive numa forma de praticar. Porque quando você vai perguntando a todas as pessoas, você vai aprendendo a fazer as perguntas, percebendo quais são as respostas mais comuns, como você tem que ajustar, às vezes, a sua pergunta para ela ficar mais explicativa. E também isso protege o profissional de saúde, né? Porque quando a gente pergunta para todas as pessoas, a gente também não gera aquela questão que perguntou para uns e outros não, porque perguntou para mim, não perguntou para o outro. E isso já tem uma relação com a próxima conduta que eu gostaria de sugerir, que é não pressupor a identidade de gênero ou a orientação sexual a partir de estereótipos ou expressões de gênero daquelas pessoas. São informações autodeclaradas. Isso é muito, muito importante. Porque eu posso ter, por exemplo, mulheres lésbicas que são mais feminilizadas, mais femininas, mulheres lésbicas que são desfeminilizadas, que têm elementos que a gente considera não femininos em seu corpo, às vezes no jeito de se vestir, no corte de cabelo, no jeito de andar, no jeito de falar, e ambas são mulheres lésbicas. Então, é muito importante isso, que a gente sempre pergunte, que a gente sempre dialogue, que a gente não pressupunha mesmo. Porque se eu for pressupor, eu vou me basear em algum estereótipo, em alguma norma, e isso pode estar equivocado. Isso é uma violência, inclusive. Então, a pessoa precisa dizer o que ela é. É muito, muito importante isso, a gente não pressupor. E sempre quando receber um usuário, uma usuária, sempre que tiver um contato para atendimento, entender que eu não sei qual é a identidade de gênero daquela pessoa, eu não sei a orientação afetiva sexual dela, até que ela me informe. Outra conduta importante é utilizar a linguagem adequada para cada situação e para cada pessoa. Para algumas pessoas, talvez já seja possível utilizar o termo cis, para outras pessoas não, talvez eu tenha que perguntar apenas se ela se autodeclara uma pessoa trans. Em alguns contextos, talvez eu tenha mais tempo para explicar cada uma das categorias, talvez em outros contextos eu tenha que fazer perguntas mais diretas, isso depende da idade de cada pessoa, da geração. Então, é importante que a gente regule, né? Adapte a nossa linguagem àquele contexto. E a responsabilidade, né, de ter uma linguagem acessível é, de fato, do profissional, da profissional, para que a gente consiga se comunicar com o grupo, com a população, com a pessoa que a gente está ali responsável pelo cuidado naquele momento. Outra questão é avaliar o melhor momento e a intencionalidade dessas questões. E eu coloquei aqui intencionalidade, ainda que para ter uma visão integral da pessoa, a gente precisa considerar essas duas questões. Algumas vezes o profissional vai muito mais movido por uma curiosidade ou até por um fetiche do que necessariamente por um interesse do cuidado em saúde. Isso é muito comum, por exemplo, sobre questões de cirurgias em pessoas trans ou de práticas sexuais em pessoas que são gays, que são lésbicas, que são bis.
Então, assim, se aquela questão é importante para o seu atendimento e necessária, você deve fazer. Se é apenas uma questão de curiosidade ou de fetiche, isso é, de fato, uma infração ética, né? Isso é um erro ético importante. Por isso que a gente sempre tem que avaliar o melhor momento. Pode ser que o melhor momento não seja naquele atendimento rápido no corredor ou num cadastro que é feito na recepção. Talvez o melhor momento seja mesmo numa consulta, o melhor momento seja no segundo encontro, porque aí a gente já vai ter algum vínculo. Talvez o melhor momento não seja no cadastro da ficha de cadastro individual no domicílio, talvez seja melhor quando essa pessoa estiver na unidade. Enfim, avaliar o melhor momento para a gente, de fato, conseguir ter o diálogo mais seguro com essas pessoas sobre essas questões, porque, de fato, são questões que estão em volta, assim, né, que a LGBTfobia social ainda está presente, então a gente precisa, de fato, ter esses cuidados para os momentos da abordagem, ser da melhor maneira. Isso não indica que a gente deve deixar de fazer de forma alguma, é fazer, mas da melhor forma possível. E nesse fazer da melhor forma possível, tem essa dimensão da qualificação, né? Se qualificar para utilizar esses quesitos de forma inteligível e também acolhedora para a população, né? E aí uma estratégia que pode ajudar é, de fato, incorporar esse tema nas educações em saúde, nas educações permanentes, até para que a própria população, os territórios possam ir entendendo do que se tratam essas questões e esses temas perpassarem ali todo aquele contexto, né? toda aquela para todas as pessoas. Uma outra conduta é incluir o campo do nome social em todos os formulários do serviço de saúde. Então, isso é um ponto que a gente precisa superar. O campo nome social precisa estar em todos os formulários, para qualquer objetivo que for o formulário. Como eu falei, do quadro de funcionário do mês, a lista de presença, a gente precisa ter o campo nome social, utilizar os pronomes corretos, né, para cada pessoa, e garantir a permanência de acordo à identidade de gênero nos espaços diferenciados por gênero. Utilizar a categoria identidade de gênero também tem essa função, para a gente pensar que mulheres trans e travestis têm direito à enfermaria feminina, homens trans têm direito à enfermaria masculina. Esses grupos que a gente pensa de homens e de mulheres, a gente precisa pensar em inclusão de pessoas trans, os pronomes adequados, como eu falei. E os pronomes são todos de tratamento, viu? Se é um homem trans, é o rapaz, o moço, o filho, o neto de tal pessoa. Se é uma travesti, é a moça, a senhora, a mãe, a avó, enfim. A gente, de fato, conseguir respeitar a identidade de gênero de todas as pessoas. Na dúvida, sempre pergunte. Na dúvida de qual é o pronome adequado, na dúvida de qual é a identidade de gênero, pergunte. E treine a pergunta para que ela não seja uma pergunta ofensiva, né? Vocês já conhecem o termo cis, então vocês não precisam mais utilizar mulher de verdade, homem de verdade, ou qualquer coisa do tipo, porque todas as pessoas são de verdade, para a gente ir aprendendo a fazer as perguntas de modo acolhedor. Uma dica que a gente sempre dá, pensando em nome social, é como você quer que eu te chame. Se você está com uma pessoa, não sabe qual é o nome social dela, entende que ela percebeu que ela necessita ali do nome social. Se você também não quiser definir gênero, como você quer que eu te chame, a pessoa vai indicar e você pode ofertar a ela a impressão do cartão SUS com o nome social, a inclusão do nome social nos prontuários e formulários e estabelecendo aí esse vínculo terapêutico. Em caso de erros ou equívocos, realize a correção imediatamente e esteja disponível para o aprendizado e para a orientação. Não fique repetindo o seu erro, retomando o seu erro. Vou utilizar aqui um exemplo de um erro que é muito comum, é verbalizar o nome civil de uma pessoa trans, o nome que está lá escrito no registro. Você errou, peça desculpa, reconheça o seu erro e, a partir daquele momento, corrija. Passe a utilizar o nome social adequado, passe a se referir no gênero adequado, informe ao restante da equipe,
para que esse erro não aconteça novamente, repare aquele erro. Essa é a grande mensagem, né? E, por fim, mantenham a escuta aberta e atenta à população LGBT+, para qualificar seu cuidado em saúde. Escutem as pessoas LGBT+, do seu território, os colegas que são LGBTs. A gente tem um conjunto de produção de conteúdo de pessoas não binárias, de homens gays, mulheres lésbicas, pessoas trans de um modo geral. Aqui eu utilizei algumas referências de pessoas trans, como a Viviane Vergueira, a Jaqueline de Jesus, a própria ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, produz muito conteúdo. Enfim, a gente já tem um conjunto de possibilidades, um conjunto de cartilhas publicadas, que a gente pode acessar esses conhecimentos. A gente deve ouvir as pessoas LGBTs, estar atentas às demandas e necessidades em saúde delas e como elas se sentem acolhidas, como elas compreendem que devem ser acolhidas por nós, profissionais de saúde. Como eu falei inicialmente, é evidente que essa minha discussão aqui teve limites, né? Limites conceituais e de aprofundamento, mas era um primeiro diálogo para a gente conseguir minimamente ir entendendo essas categorias para o preenchimento. Eu vou deixar aqui os contatos do campo temático de saúde da população LGBT, nosso e-mail e nosso telefone. Vocês podem, inclusive, entrar em contato para a gente enviar essas cartilhas, esses materiais. Estou deixando também aqui o meu contato, se alguém quiser acionar para algum outro tipo de dúvida. E agradecer quem ficou aqui na videoaula até agora. Espero ter ajudado. E certamente a gente vai se encontrando em outros espaços de educação permanente do SUS aí ao longo da vida. Obrigado, gente.